falar a respeito de mercado de soja. De certo modo, também acaba trazendo um tema que a gente já tem tratado desde a última quarta-feira em relação a PIS/COFINS, mas eu vou conversar com o Wlamir Brandalize, ele que fala conosco agora ao vivo pela internet, falando um pouco sobre o mercado, falando sobre os impactos dessas decisões muito arbitrárias que nós estamos tendo no país e que afeta simplesmente todo mundo. Brandalize, obrigado pela sua participação conosco aqui. E hoje é um dia difícil de começar a conversa, né? Que a gente tem o PIS/COFINS, tem o mercado de soja que segue pressionado nos Estados Unidos, tem a disparada do dólar por conta do Banco Central norte-americano. Como é que você enxerga esse mercado neste momento que tem um dólar que é favorável para vender, que tem preocupação com o avanço da lavoura norte-americana e preocupação maior ainda com essa situação dos tributos aqui no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. É uma segunda-feira, a semana começando aí com o governo jogando contra o agro, né? Nós não víamos uma situação tão complicada porque o produtor poderia ter o privilégio de estar negociando com esse dólar alto aí, aproveitando, fazendo o movimento. E o que a gente vê são as grandes trades aí, todo mundo fora do mercado da soja tributada, que é o maior volume das negociações, né? Então, mercado quase parado, no momento que seria interessante o produtor estar participando e aproveitando da alta do dólar, né, que valorizaria em reais. Então, o governo jogando contra o setor, e isso não é bom, né, para a economia, porque o normal seria que nem a semana passada, por exemplo, é uma semana que é a semana de começo de junho, que normalmente em anos anteriores se negociava entre 1,5 milhão e 2 milhões de toneladas. A semana passada chegou a negociar, ficou abaixo de 500 mil. E a semana começando pela manhã aí com esse movimento positivo de dólar. Chicago aí pela manhã estava com 4 a 5 pontos de alta também. Então, tudo ajudando para o mercado girar, mas o mercado comprador aí na cautela, porque essa nova MP aí ela vai colocar em xeque o setor agrícola, causar prejuízos bilionários aí às empresas. E o mercado efetivo para pagar o produtor vai pagar de 5 a 8 reais a menos por saca se ela realmente ficar implantada e ter que participar dessa nova fase do governo aí. Ou seja, complicou a vida do setor aí, Fabiano. Todo o setor aí está em xeque-mate aí, numa situação bastante complicada. Tenho conversado com alguns senadores, alguns deputados, inclusive o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e o posicionamento é que vai se reverter, né, essa medida provisória no Congresso. O problema da medida provisória é que ela já está em vigor. Na quarta-feira, e dá para dizer até que na quinta-feira também, nós tivemos ali um efeito negativo terrível sobre os negócios. Como é que está a comercialização, a oferta em relação às tradings com os seus fornecedores, com o produtor, com cooperativas? Como é que esse processo está funcionando? Olha, Fabiano, eles estão no mercado basicamente para a soja não tributada, que é a soja que não envolve, né, esse movimento de você poder exercer o uso desse PIS/COFINS aí na sua atividade em geral. Então, nós temos o pessoal nessa linha, mas o movimento da soja não tributada é muito pequeno perto do que normalmente se joga as negociações aí no meio do ano, né? Mês que normalmente se negociaria bastante na exportação ainda, mas o mercado começou a semana cauteloso e aparentemente os grandes do setor aí estão fora, né? Estão esperando para se posicionar, porque ele entrou no mercado, comprou posição, automaticamente está perdendo aí de 4 a 6%, ou tendo que pagar o produtor de 4 a 8 reais a menos por saca, em alguns lugares até 10 reais, o pessoal já aponta que daria diferença. Então, complicou, é um mercado muito lento ou parado, né? Muitos do setor está parado esperando uma definição do Congresso frente a essa situação, né? O setor, ele tem ouvido parte das lideranças do Congresso que como é a medida que está em vigor, a única alternativa rápida seria o Congresso votar e anular essa MP, né? Derrubar ela. Ou seja, nós vamos para uma semana bastante complicada e de poucos negócios.
A grande questão é que deixa de circular dinheiro, e são bilhões que deixam de circular, ou seja, a economia brasileira ela já vai sentir aí que a crise gaúcha, né, a situação gaúcha já vai refletir nos próximos meses aí no impacto do PIB, e o governo está conseguindo fazer com que o setor pare aí novamente as negociações, e aí para tudo, né? Para as negociações de grãos, para as negociações de farelo, óleo na exportação, para as negociações de máquinas. Os insumos também estão lentos, o produtor também estava naquela expectativa que ainda ia melhorar a relação de troca para comprar os insumos que ainda faltam, e isso acaba travando também, porque as empresas que vendem insumos e compram grãos, elas também estão nessa mesma crise aí da MP, e automaticamente uma paradeira geral num setor que é o mais importante da economia brasileira, Fabiano. Ou seja, o governo está jogando contra a galinha dos ovos de ouro que a gente tem, que é o setor do agronegócio, né? E, Brandalize, o Matheus Marçal, ele que é produtor de café do grupo da Sincal, que é uma associação de Minas Gerais, que também tem gente associada em São Paulo, está parabenizando pela entrevista e dizendo que o setor também do café é atingido por essa medida. Na verdade, são vários setores que são atingidos, né, para contar aqui os de laranja, de café, de grãos que são exportados. Aliás, qualquer produto que é exportado, carne bovina vai afetar o boi também, então qualquer produto que é exportado, ele automaticamente é afetado e essa repasse acontece ali para o produtor rural. Então, Brandalize, eu vou tentar fazer um link com o que a gente tem no mercado, porque é o mesmo passo que nós temos essa medida arbitrária que recai sobre o produtor rural brasileiro e de uma maneira muito negativa, e somado a planejamento de safra, no qual ele precisa ter os insumos, fazer uma relação de troca melhor, nós temos um avanço da safra norte-americana que está avançando por enquanto com qualidade, né? Essa é a grande questão. Como é que o planejamento dele fica, ou desse produtor rural deve ficar a partir deste momento, com tanta inconsistência, com tanta insegurança que há presente para o negócio soja no Brasil? Olha, Fabiano, eu recomendo ao produtor que siga com as suas negociações, não deixe o tempo passar, se prepare para a nova safra, se prepare para fazer uma boa produtividade, uma boa tecnologia, porque certamente essa medida provisória, essa crise que nós estamos passando agora, que o próprio governo criou, ela vai ser derrubada. Nós vamos superar ela porque não há como a gente seguir em frente, né? O mercado internacional não acredita que o Brasil vai implantar essa nova MP aí, porque ele vai ferir todo o setor, né? E tem setores, o setor da proteína animal, do frango, do suíno. Você pega o setor da exportação do frango, trabalha com média de 4% de margem. Se você pegar e colocar 5% acima de tributo nele, ele entra no negativo. Você quebra o setor inteiro, porque hoje nós temos que levar em consideração que o mercado internacional ele é muito competitivo, é disputado, então nós não temos como repassar isso aí para as cotações internacionais. Teria que ser absorvida pelo setor, e isso promoveria uma quebradeira. Então, eu acredito que isso vai passar. A grande questão é que o governo é um governo duro aí com relação ao agro brasileiro, ele veio contra e provavelmente agora está se expondo ainda mais, e isso o produtor tem que saber que vai passar, só que o tempo dos insumos ele passa mais rápido, né? Porque quando a gente chegar agora nos próximos 45 dias, já vamos passar o mês de julho, vai entrar agosto, e automaticamente aí para frente a correria de insumos vai ser grande, nós vamos ter insumos que talvez não tenha, né? Porque hoje as grandes trades de negociação de insumos, elas também deram uma freada em novas importações, então nós poderemos ter problema de abastecimento lá no segundo semestre, poderemos ter logística de entrega, de produtos como fertilizantes, ou seja, o produtor não pode ficar dormindo de touca com relação ao que ele vai fazer na nova safra. O que vai acontecer é que certamente isso vai ser derrubado, isso é impossível de variar, de ficar. Nessa condição aí, nós estaríamos entrando na bancarrota, né? O governo estaria fadado aí a dizer assim, agora eu vou quebrar com o Brasil. Eu não vejo outra alternativa, porque a margem das operações do nosso setor, só para dar uma ideia, a margem média aí do Mato Grosso, se a gente pegar o maior estado produtor, o produtor não tem margem que mais de 7%, 8% ao ano. Se você pegar na MP que está em vigor aí,
se for seguir ela a regra, vai dar uns 8% de desconto final no produtor. Então, inviabiliza o negócio dele. Então, não tem como segurar isso. Só que o governo é duro, colocou em prática, está vigorando e o mercado está parado, né? São bilhões de reais que não estão circulando, não estão sendo negociados. Isso é um erro estratégico para a economia, né? A economia brasileira vai sentir isso aí para frente.